Olá a todos e sejam bem-vindos ao segundo episódio da série Aprendendo a Programar Ladder Passo a Passo. Nesta série, vamos mergulhar no mundo da programação e aprender passo a passo como criar lógicas de controle para automação industrial e outros sistemas. No episódio anterior, introduzimos os conceitos básicos da linguagem ladder, como as bobinas, contatos normalmente abertos e normalmente fechados. E como construir uma estrutura de escada para criar uma lógica simples. No episódio de hoje, daremos um passo adiante e aprofundaremos nosso entendimento ao explorar as instruções mais comuns na programação ladder. Vamos abordar, de forma detalhada, os contatos normalmente abertos e normalmente fechados, além de demonstrarmos como essa lógica se manifesta no mundo físico. Fique ligado para aprender mais sobre como controlar e automatizar processos utilizando a programação ladder. Com o programa ISPsoft aberto, você verá a interface principal na tela. Localize a seção de navegação à esquerda e encontre a pasta Programs. Clique com o botão direito do mouse na pasta Programs para abrir o menu de contexto. No menu de contexto, selecione a opção New e, em seguida, clique em OK para confirmar a criação de um novo programa. Agora, a janela do novo programa será aberta. No menu superior da janela, você encontrará uma série de ícones. Localize e clique no ícone chamado Contact. Após clicar no ícone Contact, ele será selecionado e poderá ser movido na janela. Posicione o cursor do mouse sobre a linha de código vazia no programa e clique novamente para adicionar o ícone Contact na lógica do programa. Após concluirmos a configuração inicial e desenvolvermos nossa primeira linha de código no ISPsoft, estamos prontos para avançar e aprimorar nosso programa. Nesta etapa, vamos estabelecer os endereços dos contatos na linguagem da máquina, ao mesmo tempo em que inserimos identificações claras para facilitar a compreensão do funcionamento do programa. A linguagem da máquina, também conhecida como linguagem de baixo nível, permite a comunicação direta com o hardware do dispositivo. Ao atribuir endereços aos contatos, estabelecemos uma forma de interação mais próxima com os componentes físicos. Essa abordagem proporciona maior controle e precisão na execução das tarefas. Nossa primeira tarefa será definir os endereços dos contatos de entrada e saída. Por exemplo, podemos atribuir o endereço X para o contato de entrada responsável por receber dados do ambiente externo e o endereço Y para o contato de saída que aciona um dispositivo ou sinaliza algum evento. Agora, ao invés de simplesmente inserir os endereços como valores brutos no código, faremos uso de identificações claras para que fique mais fácil entender a função de cada contato. Vamos usar um padrão de nomenclatura que reflete a finalidade de cada elemento, tornando o programa mais legível e intuitivo. Agora, avançamos para a próxima etapa do nosso projeto, onde iremos simular a lógica ladder. Para dar início à simulação, realizaremos os seguintes passos. Ativar o COM-MGR e escolher o driver de simulação apropriado. Em seguida, faremos o download do programa para o CLP virtual, possibilitando-nos executar e analisar o funcionamento do programa de forma simulada. Como se estivéssemos interagindo diretamente com o hardware do CLP. A simulação da lógica é uma poderosa ferramenta que nos permite testar e depurar nosso programa antes de aplicá-lo em um ambiente real. Com isso, podemos garantir que o comportamento do CLP seja o esperado e identificar possíveis problemas ou otimizações necessárias. O COM-MGR é um componente essencial que nos permite estabelecer a comunicação entre o ambiente de desenvolvimento e o CLP virtual. Ao ativá-lo, habilitamos a interação entre o software e o hardware virtual. O COM-MGR nos oferece a possibilidade de escolher o driver de simulação mais adequado para o nosso projeto. Esse driver é responsável por emular o comportamento do CLP real, permitindo-nos interagir com os contatos,
bobinas e demais elementos da lógica. Com o MGR ativo e o driver de simulação definido, realizaremos o download do programa que desenvolvemos para o CLP virtual. Esse procedimento transfere o código do nosso programa para o ambiente virtual, onde poderemos executá-lo e observar seu comportamento. A partir desse ponto, teremos a capacidade de simular todo o funcionamento do programa, acompanhando o fluxo de execução e verificando se as lógicas e condições estão operando conforme planejado. Além disso, poderemos realizar ajustes e correções, caso identifiquemos algum comportamento indesejado ou falha no código. A simulação é uma etapa fundamental do processo de desenvolvimento de projetos com CLP, pois aumenta a confiabilidade do programa antes de implementá-lo em um ambiente real. Com essa abordagem, podemos economizar recursos e tempo, evitando erros que poderiam ocorrer durante a execução direta no hardware físico. Em resumo, a simulação da lógica ladder é uma prática essencial para garantir o correto funcionamento do programa e assegurar que o CLP desempenhe suas funções conforme o esperado, proporcionando assim uma maior eficiência e precisão nos processos automatizados. Além das já conhecidas memórias de entradas e saídas, vamos incrementar nosso programa com uma memória auxiliar e mais uma linha de lógica. Para isso, utilizaremos uma memória auxiliar do tipo M para armazenar temporariamente valores intermediários e facilitar nosso processo de programação. Essa memória auxiliar nos permitirá criar lógicas mais complexas e realizar operações intermediárias para tomar decisões mais precisas. Além disso, com a inclusão de uma nova linha de lógica, poderemos adicionar condições adicionais, realizar comparações ou implementar funções mais avançadas em nosso programa. Com essa expansão em nossa lógica de programação ladder, estaremos preparados para enfrentar desafios mais exigentes e desenvolver aplicações mais robustas. Aqui apresentamos uma modificação no circuito elétrico, incorporando um recurso importante conhecido como contato de selo, que permite acionar uma carga por meio de um único pulso em um botão normalmente aberto, mantendo a carga ativada mesmo após a liberação do botão. Para desligar a carga, utilizaremos um botão ou botoeira normalmente fechado. O circuito inicial é composto por um botão normalmente aberto, uma carga representada por uma lâmpada, e um botão de parada normalmente fechado. Ao pressionar o botão normalmente aberto, a lâmpada se acende, porém, ao soltar o botão, a carga é desligada imediatamente, pois o circuito é interrompido. Agora, com a adição do contato de selo, o circuito se torna mais eficiente. O contato de selo é inserido em paralelo com a lâmpada, possibilitando que a carga permaneça ativada mesmo após o botão normalmente aberto ser liberado. Ao pressionar o botão normalmente aberto, a lâmpada é energizada e, ao mesmo tempo, o contato de selo se fecha, estabelecendo uma rota alternativa para a corrente elétrica. Dessa forma, mesmo quando o botão normalmente aberto é liberado, o contato de selo mantém a lâmpada acesa, pois o circuito continua fechado. Para desligar a carga, basta pressionar o botão ou botoeira normalmente fechado. Isso interrompe o circuito do contato de selo, desenergizando a lâmpada e, assim, apagando-a. Essa solução é muito utilizada em sistemas de automação e controle, garantindo que dispositivos permaneçam ativados após uma ação inicial e só sejam desligados quando uma condição específica é atendida. É importante lembrar que, dependendo da aplicação, o circuito pode envolver outros componentes, como relés, para lidar com correntes mais altas. Contudo, é essencial tomar precauções ao trabalhar com eletricidade e circuitos elétricos, especialmente se não tiver experiência. Nesses casos, é recomendado buscar a ajuda de um profissional qualificado para garantir a segurança e o correto funcionamento do sistema. Encerramos mais um episódio com sucesso. Agradeço por ter acompanhado até aqui.
Se você gostou do conteúdo apresentado, deixe seu like e se inscreva no canal, assim poderemos continuar trazendo mais conteúdo relevante. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!